A paz do Senhor, pessoal. Vamos retomar aqui as gravações acerca do conteúdo do livro A Reforma, Reconstrução do Templo de Deus. Me desculpem pela demora para retomar aí a leitura desses próximos capítulos. Isso se deveu a muitas tarefas nas quais estava envolvido, mas agora tendo já aliviado um pouco aí em relação aos compromissos, nós podemos aí retomar então a leitura a partir desse capítulo 3º e daremos continuidade aí encerrando com o 4º capítulo desse livro, podendo deixar disponível para todos vocês aí este conteúdo e que seja bastante edificante, que seja bastante útil aí para a vida de vocês, tá ok? Então damos continuidade agora com a leitura do livro A Reforma, Reconstrução do Templo de Deus, a partir do capítulo 3, os arquitetos da reconstrução, os primeiros contestadores, de Waldo a Gutenberg, de 1170 a 1456. Como diz o texto em tela, a priori, o esforço foi por tentar uma reconstrução desse edifício em ruínas de dentro dele mesmo. Foi a primeira iniciativa, a iniciativa por reformas internas, para que a igreja se conscientizasse dos desvios que havia tomado em relação à pureza da Sagrada Escritura e as lideranças pudessem então corrigir a sua ação e pautar a direção da igreja pelo aquilo que é referenciado pela palavra de Deus. Todavia, a história nos mostra que isso não foi possível devido à arrogância que foi adquirida por esses mesmos líderes, que não deram ouvidos às tantas insistentes tentativas de reforma, tentativas de recondução ao caminho da palavra de Deus. Ignoraram todos esses apelos, continuaram na sua ação, na sua teimosia, nos seus erros, e assim foi inevitável uma ruptura. A ruptura para que pudesse este grupo, uma vez liberto dessa cadeia estabelecida aí por essa teologia da igreja, por estas imposições, por esta forma errônea de interpretar a Sagrada Escritura, pudesse então esse grupo, livre dessas cadeias, retornar à pureza da palavra de Deus, como é expresso aí nos 5 solas. Tá ok? Então, priorizando, pautando a sua vida pela palavra de Deus. É isso que estes homens estão tentando mostrar para essa liderança da igreja. Não sendo então bem-sucedidos nisso, empreenderam reformas a partir de uma ruptura com esta mesma igreja. Então veja só, dando continuidade aqui no texto. Então o primeiro esforço, a priori, a tentativa de reconstrução do edifício em ruínas de dentro dele mesmo. Então muitos tentaram esse apelo. E muitos foram os que tentaram dar sustentação às suas paredes, uma linguagem metafórica aqui para que nós possamos colocar a igreja institucionalizada como uma grande catedral. Então, exemplificando esta instituição desta igreja, esta igreja institucionalizada, politizada, esta igreja com um grande poder político em suas mãos, sendo exemplificada como uma grande catedral. Então, aqueles que estão tentando sustentar esta catedral, que na verdade já está em ruínas devido aos desvios das suas lideranças. Todavia, a fragmentação da estrutura já havia penetrado tão fundo em suas ações, penetrado tão fundo na sua estrutura, que suas ações não lograram êxito no que pretendiam. Mas com certeza foram impulsionadoras da verdadeira reforma que se desenvolveu por meio daqueles que de fora trataram de buscar o retorno à base da fé genuína. Então é interessante observarmos isso, analisarmos isso, que num primeiro momento a intenção não foi rachar a igreja, num primeiro momento a intenção não foi sair de dentro dessa estrutura, mas sim conscientizá-la dos seus erros para então trazer de volta a linha mestra da palavra de Deus. Todavia, isso não sendo possível, a ruptura foi necessária. Então até hoje prosseguimos aí agora fortalecendo esta igreja, que mesmo tendo se rompido, tendo se dividido, intencionava sempre buscar uma união com relação aos princípios da palavra de Deus, aquilo que Cristo nos entregou por meio da sua palavra. Então esta igreja tem que ter sempre esse cuidado de priorizar aquilo que está posto conforme o Senhor Jesus Cristo nos deixou na sua palavra, conforme aquilo que os apóstolos nos ensinaram também nas suas cartas. Então o fator motivador tem que ser um retorno à igreja em Cristo, nunca simplesmente uma divisão para uma inovação, uma divisão para uma adaptação à situação do mundo, o establishment, mas sim
uma necessária reforma e sempre empreendendo novas reformas, buscando estar de acordo com a genuína palavra de Deus, de acordo com a regra mestra da nossa fé, da nossa vida. Então, este com certeza, um aspecto muito importante que tem que ser observado no movimento da reforma, a busca pelo retorno à palavra de Deus. Outro grande motivo de aviltamento da igreja papal foi o ensino de uma forma adulterada do cristianismo. Essa igreja permitiu que o evangelho fosse substituído por uma religião de ritos sacramentais que outorgavam uma salvação mágica. Somente pela tal realização desses ritos, a salvação não se dava mais pela fé no Senhor Jesus Cristo, da entrega, da pessoa ante o seu Senhor, ter ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas sim na associação a uma determinada instituição que era detentora de uma ritualística, de todo um conjunto sacramental que, segundo eles, outorgava direito à salvação. Então isso é um afastamento muito grave em relação à pureza da palavra de Deus. Então, temos aí essa salvação colocada aí como salvação mágica, orações aos espíritos bondosos da Virgem e dos santos, o que é uma grave substituição de Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, uma vez que não é mais Cristo o único mediador, e sim estes tais homens bons, que são colocados como santos nesta igreja institucionalizada, nessa igreja católica apostólica romana, são colocados aí como figuras de mediação. Então a oração não é mais dirigida somente a Cristo, mas sim a estes santos e a Virgem Maria, que é colocada também numa situação como que endeusada, colocada como de fato uma mediatriz entre Deus e os homens, substituindo a figura de Cristo, que é Ele só, o único mediador. Então tudo isso são características de desvios graves em relação à doutrina dessa instituição. Então temos aí a questão da oração aos espíritos bondosos, da Virgem dos Santos, medo injustificado dos maus espíritos. Então esse tipo de medo também era bastante propagado, uma forma aí de causar uma dependência exacerbada dos cristãos em relação ao sacerdote. Então havia mesmo uma submissão total ao sacerdócio, a partir também desses meios de manipulação. Relíquias, então era dado aí certo poder mágico a essas relíquias, Algumas delas tornam-se quase totens, uma religião quase totêmica, pelo menos partindo aí da visão popular em relação ao poder mágico que, segundo eles, era detido por essas relíquias. Okay? Então as pessoas se aproximavam delas para obter diversos tipos de bens e principalmente tentar obter uma comunhão com Deus ou uma salvação por meio da proximidade dessas relíquias. Okay? Então temos aí uma deturpação da fé das pessoas. Vestimentas aparatosas, maldições e absolvição do sacerdote. O pretexto contra tudo isso apareceu nesta época, lançado pelos dissidentes que apareceram primeiro no século XI. A pregação, a princípio realizada pelos mendicantes, foi um esforço desses homens espirituais para darem ao povo alguma coisa melhor que não havia na sua igreja. Então a iniciativa primeira desses que se esforçaram, um esforço pessoal, para tentar divulgar a verdade da palavra de Deus, sem ter qualquer tipo de apoio e, na verdade, sendo duramente perseguidos por essa igreja institucionalizada. Esses homens espirituais para dar ao povo alguma coisa melhor que não havia na sua igreja, mas a igreja, de um modo geral, nada aprendeu. À proporção que a Idade Média chegava ao fim, não se verificava qualquer esforço da igreja no sentido de purificar o seu culto. Então temos aí o texto que consta no livro de Robert Hasti Nichols, História da Igreja Cristã, página 129, Casa Editora Presbiteriana, essa edição é de 1960. Não poderia mais os tempos passarem sem haver uma importante reação a este tremendo descaso por parte da igreja oficial. Assim é que de dentro dela mesma começaram a surgir forças que em primeiro momento tentaram a reformar a partir de dentro, sem sair de dentro dela, propondo reformas,
propondo que eles olhassem para a palavra de Deus, propondo que eles corrigissem aqueles atos, aquelas atitudes, aqueles ensinos que eram totalmente controvertidos, mas a arrogância deles não lhes permitiu dar ouvidos a esses apelos. Tantos monges importantes que nos fogem a possibilidade de empreender uma ampla análise, até por falta de registros sistemáticos, mas vamos mencionar casos exemplares a fim de estabelecermos a força destes movimentos e seu ulterior desenvolvimento com aqueles que não mais poderiam ser abrigados dentro dos muros desta catedral. Então eles são a célula-mãe do movimento que vai aumentar, vai se expandir, vai se difundir cada vez mais, a tal ponto em que não seja mais possível detê-los, não seja mais possível refreá-los, não seja mais possível silenciá-los, quando então, associando-se a certos poderes políticos, empreenderá uma reforma com uma ruptura que permanece até hoje. Então isso foi inevitável, em função da postura soberba, arrogante das lideranças dessa igreja institucionalizada, que não deram qualquer tipo de ouvidos aos inúmeros apelos históricos que foram feitos, que foram realizados, e o sangue derramado desses que pretendiam reformar e trazer a igreja de volta para os trilhos. Veja só, força desses movimentos e seu ulterior desenvolvimento com aqueles que não mais poderiam ser abrigados dentro dos muros desta catedral. Então a imagem metafórica da catedral para exemplificar esta igreja institucionalizada. E passaram a reconstruir o edifício da igreja desde as bases, voltando ao fundamento secular, a pedra angular que fora rejeitada pelas autoridades eclesiásticas de sua época, e que também já fora rejeitado por essas autoridades da Idade Média, o que motivou os reformadores a novamente reconstruírem a partir desta pedra, Cristo, a rocha de escândalo. Então eles abandonaram, eles deram as costas então a todo este empreendimento que não era para a glória de Deus, mas sim para a satisfação da ganância, do desejo de poder dos homens, quer envolvidos aí no âmbito eclesiástico ou político, mas sempre havidos por poder, havidos por estabelecer-se aí como dominadores de todos os homens e manter cativa suas consciências, aos seus erros. Então, uma vez que não surtiu o efeito esperado, eles não deram atenção, não houve reformas empreendidas de dentro da própria igreja, foi inevitável que eles então empreendessem essa reforma com uma ruptura, para que eles pudessem de fato abandonar todos esses erros, eliminar, purgar todos esses erros e voltar à pureza da palavra de Deus. Sola Escritura, sola gratia, sola fide, sola Deo gloria. Então, temos aí princípios norteadores da reforma. Pedro Valdo, 1140 a 1218. Vejamos aí qual a contribuição deste grande homem de Deus para esses movimentos da reforma anteriores, Então é uma proto-reforma. É aqueles que estão começando movimentações que vão culminar, com a grande reforma, com Martinho Lutero sendo aí a figura, que é muito mencionada aí, associada à reforma protestante. Mas antes dele houveram todos esses movimentos aqui, toda essa ebulição que veio a dar, que veio a resultar naquele grande rio, naquele caudaloso rio. Então há esses diversos pequenos rios que vão confluir para dar naquele caudaloso rio da reforma. Um nome muito significativo para esta revolta fervilhante contra os desvios da igreja e a ânsia por reformas importantes dentro desta mesma igreja, principalmente em relação à horrível ganância com a qual estavam impregnados os representantes do clero, partiu de um homem que se deixou impressionar profundamente por uma mensagem do Evangelho de Mateus. Veja a singeleza, Veja como a pureza do Evangelho é o que de fato motiva pessoas a grandes atos. Então esta palavra, este trecho do Evangelho, que é tão singelo, tocou profundamente no coração de Pedro Valdo, de tal maneira a impulsioná-lo a enfrentar todos os riscos que enfrentou, todas as contrariedades, as intempéries, tudo aquilo que ele teve que pagar com um preço caro para poder pregar esta verdade tal qual ela é. Se livrar dessas mordaças
postas aí pelas lideranças eclesiásticas e proclamar a verdade em Cristo. Olha só. Um abastado comerciante de Lyon, na França, que ao ouvir a passagem de Mateus 19:21, se queres ser perfeito, vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres. Esta semente entrou profundamente no coração de Pedro Valdo, a data conforme já mencionamos aí, que aceitou o desafio e o cumpriu literalmente, passando a doar seus bens aos pobres da igreja, atraindo para si não elogios, mas sim a desaprovação de um clero que já sentia o cheiro da revolta, uma vez que ele está fazendo algo que o povo certamente esperava que fosse feito, atos assim fossem empreendidos pelas suas lideranças eclesiásticas, uma vez que essas não estavam dispostas a qualquer tipo de ação em relação ao Evangelho, a se submeter à verdade do Evangelho. Aqueles que assim o faziam, naturalmente, automaticamente serviam como denúncia contra esta inércia deles, esta falta de ação deles. Então Pedro Valdo começa a despertar os ciúmes, da mesma forma como Cristo despertou os ciúmes dos saduceus, dos fariseus, dos escribas, das lideranças da sua época. Porque o modo de viver dele, a pregação dele, os milagres dele, a presença dele era uma denúncia, mesmo que ele não abrisse sua boca, só a presença dele já era uma denúncia contra a hipocrisia, a falsidade, o desvio dessas lideranças. Assim também acontece na situação de Pedro Valdo, é algo semelhante. Os atos de entrega dele à verdade do Evangelho, a tentativa dele de viver isso na prática, literalmente, já era uma denúncia contra essas lideranças. Veja só, mas sem a desaprovação de um clero que já sentiu o cheiro da revolta, pois não estava disposto a seguir Valdo em sua resolução. Mas este prosseguiu e em 1179, antes do concílio Laterano, conseguiu uma audiência com o Papa Alexandre III para tentar a autorização para a abertura de uma ordem dedicada à pregação sobre a santa pobreza. Veja que esse ideal será futuramente adotado por um grupo, um segmento dentro desta mesma Igreja Católica Apostólica Romana. Eles adotarão esse princípio. Só que quando Pedro Valdo aparece com essa proposta, num primeiro momento ele é duramente rechaçado. Ok? Então veja aí que há muitas coisas que depois são adotadas meramente por estratégia política. Da mesma forma como a Igreja, durante tantos séculos, tinha como escritura canônica, sagrada, autorizada, os mesmos livros que constam na nossa Bíblia, que contém 66 livros, ok? Só que, vindo a reforma e a denúncia, a grave denúncia contra tantas heresias que eram adotadas dentro da Igreja Católica, eles trataram então de empurrar para dentro do cânon muitos outros livros que, na verdade, sempre foram tidos como hereges, sempre foram tidos como apócrifos, mas que tinham no seu conteúdo meios para a aprovação de certas doutrinas, como, por exemplo, a doutrina do purgatório, ok? Então temos aí a necessidade da Igreja de justificar essas doutrinas, por isso, então, tratam de tornar canônico esses livros que nunca haviam sido tidos como tais. Então, temos aí a situação da contra-reforma, não é? Mas primeiramente aqui na situação de Valdo ainda, para tentar autorização para a abertura de uma ordem dedicada à pregação sobre a santa pobreza. Situação em que viu sua proposta ser ridicularizada por um inglês de nome Walter Map. E o Papa, mesmo não vendo qualquer traço de heresia na proposta, não negou nem autorizou. Então foi ambíguo diante do pedido, né? Mas astutamente vinculou a oportunidade de exercício e funcionamento da ordem somente se fosse convidada por algum bispo. Isso é praticamente uma negativa, uma vez que os bispos não estavam nem um pouco interessados nesse tipo de pregação, nesse tipo de mensagem, uma vez que eles haviam se misturado muito com o poder secular e eles exerciam autoridade tais como qualquer outro senhor de engenho. Então o interesse deles era sempre o lucro e a escravização e a usurpação daqueles que estivessem submetidos a ele pelo servilismo, aqueles que plantavam nas suas terras e lhe davam uma boa parte das suas colheitas. Então os bispos não tinham nenhum interesse nesse tipo de mensagem.
nesse tipo de pregação. Assim, esse tipo de autorização é na verdade uma negativa velada, né? Então mostra aí também a ambiguidade e a covardia deste líder para pregar em sua jurisdição. Então dependia da autorização de um bispo para que essa ordem fosse aberta e funcionasse, pregasse dentro da sua jurisdição. O que na prática significava uma negativa, exatamente. Valdo não se deu por vencido, mesmo diante desta esquiva do Papa, e semelhantemente à atitude que Pedro, o apóstolo, teve que tomar diante das autoridades religiosas de sua época, entendeu que obedecer a Deus é mais importante do que obedecer aos homens. Assim é que, mesmo sem autorização formal, passou a pregar este evangelho que tem a Deus e a sua vontade como mais importante que o vil metal. E como poderíamos esperar, esta atitude gerou sérias consequências. Isso em 1184, quando ele foi excomungado pelo Papa Lúcio III, e a partir de então não conheceram mais o que seja a paz dos negligentes. Então aquele que se empenha, né, aquele que põe a mão no arado, não deve olhar para trás, não deve temer, né, e não deve se acuar, deve se amedrontar diante das ofensivas, porque isso é o que espera aquele que luta pela verdade. Aquele que se coloca como amigo de Deus automaticamente se constitui inimigo do mundo e passa a ter, infelizmente, não por causa sua, mas por causa do espírito que está no mundo, passa a ter muitos inimigos. Assim não foi diferente com Pedro Valdo. Passaram a sempre ser perseguidos pela igreja que estavam tentando reformar, pois encontrava-se essa nas mãos gananciosas de pessoas a quem a pregação valdense, com ênfase na pobreza e divulgação da verdade das Escrituras, não interessava. Mas esse movimento, por estribar-se na verdade do Evangelho, prosperou em meio a tremenda perseguição que em alguns momentos quase os levou à extinção. Mas resistiram. Veja que é um grupo pré-reforma. É um grupo anterior à grande reforma de Martinho Lutero na Alemanha. Mas é um grupo aguerrido, é um grupo que buscava pela verdade da palavra de Deus e que entregou sua vida por ela, que lutou por ela até o sangue, até o derramamento de sangue. E quando houve o grande movimento da reforma, com o apoio político que recebeu, eles ficaram um tanto reticentes, mas depois se associaram a ela e passaram a integrar o grande grupo da reforma. Inclusive eles estão muito presentes até hoje na região do Languedoc, conforme está indicado aí no mapa, e também no norte da Itália. É um grupo reformado presente ali no país, né, no grande país da Itália, na área norte desse país. Mas esse movimento, por estribar-se na verdade do Evangelho, prosperou em meio a tremenda perseguição que em alguns momentos quase levou à extinção. Mas resistiram, chegando a dominar uma região denominada Languedoc, no sul da França, e o norte da Itália. Durante a reforma, mesmo com alguma resistência doutrinária, passaram enfim a integrar as forças protestantes que resistiam aos avanços das tropas católicas e atualmente se constituem um dos mais importantes grupos protestantes presentes ainda principalmente no norte da Itália, e com um trabalho intenso no evangelismo. Então conheça aí o esforço empreendido pelos valdenses, né, com origem aí no seu líder Pedro Valdo e na sua grande na sua coragem, né, na sua entrega total para pregar, para proclamar a verdade do evangelho em Cristo Jesus. Então esses grupos são integrantes aí do grande movimento da reforma. Veja também este personagem aqui, chamado John Wycliffe. Viveu entre 1330 e 1384. Né? Temos aí a principal atuação dele, entre 1330 e 1384. Nessa mesma senda de manifestação contra a mentira, levantaram-se outras vozes entre os letrados, que uma vez em contato com a Sagrada Escritura, em contato com a verdade sagrada, né? Que uma vez em contato com a sagrada verdade emanada das Sagradas Escrituras, encontro com a verdade que é Cristo, né? Uma vez que tem um encontro com essa verdade, não é mais possível negá-la, né? É necessário uma decisão ante ela, aceitar e viver conforme ela, ou rejeitar e saber que está rejeitando a salvação da sua alma,
Então é o encontro com esta verdade é que motiva as pessoas a decisões que serão muito importantes e muitas das vezes serão grandemente prejudiciais para a sua história. Trarão muitos percalços, muitos problemas, mas sempre valerá a pena, porque é a verdade em Cristo Jesus. É o encontro com aquele que pode nos salvar, o único no qual devemos ser salvos, que é o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o encontro com esta verdade emanada nas Sagradas Escrituras, que era vedada, né? Que era proibida a sua leitura às pessoas de modo geral. A Escritura estava somente em latim e as pessoas comuns não tinham acesso a ela. Mas uma vez que alguns homens letrados tiveram esse encontro com ela, não mais podiam silenciar essa verdade no seu coração. E sabiam que tinham que a todo custo tornar ela divulgada a todas as pessoas. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, como disse Cristo no Evangelho. Então esta palavra é purificação para nossas vidas. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, como é dito também em Atos dos Apóstolos. Então, para que a fé do povo pudesse ser resgatada e pudesse ser direcionada para o objetivo correto, que é Cristo, a palavra tinha que ser entregue. Não mais poderiam conformar-se com a miserável ignorância a qual estavam relegadas a grande maioria da população, sendo aprisionados a uma religião ritualística e obscurantista que lhes fechava o acesso ao conhecimento que liberta e que põe o homem perante o seu Deus. Temos aí a figura de John Wycliffe, conforme a imagem. E o proprietário dessa vigorosa voz que ecoou pelos séculos e que impulsionou fortemente a reforma foi John Wycliffe, homem extremamente culto que estudou filosofia, teologia e legislação canônica em Oxford. Exerceu o sacerdócio como padre e aproximou-se profundamente da causa dos pobres, manifestando uma atitude bastante belicosa em relação às extorsões praticadas pela Igreja Romana entre o seu povo na Inglaterra. Questionando duramente o pretenso direito da Igreja de expoliar o seu povo, tornando-se assim não somente uma voz profética, mas também uma figura exemplar do nacionalismo inglês. Outra característica, né, que observamos aí dos grandes reformadores. Eles não tinham apenas uma atuação eclesiástica, eles não tinham apenas uma atuação de gabinete, tá, escrevendo textos. Eles tinham uma atuação prática no meio do povo também. Eles lutavam também por causas sociais importantes, como John Wycliffe está vendo aqui. A igreja, nesse momento da história, ela se impõe e ela, de forma exorbitante, arranca do povo aquilo que era para a sua subsistência. Então, John Wycliffe não se conforma que o povo seja entregue à ignorância total, não lhe seja comunicada a palavra de Deus, tá certo? Com toda a sua clareza. E além disso, além de não comunicar a palavra de Deus, ainda há uma extorsão em relação aos seus bens. Então esse homem se levanta com uma voz profética e com uma voz de revolta também, como nós vemos aí nos profetas bíblicos, tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Homens de Deus que estão empenhados numa causa eclesiástica, vamos colocar assim, em relação à pregação do Evangelho de Cristo como Salvador, mas também numa causa social. Leia a carta de Tiago, né? Observe a atitude dos profetas, veja como eles exigem que o povo se atente à palavra de Deus, que fala acerca da misericórdia em relação às viúvas, em relação aos órfãos, à justiça, né? E partindo para o Novo Testamento, como falei, leia a carta de Tiago, veja como ele se preocupa em relação ao abuso, né, dos senhores de terra em relação aos trabalhadores, né, falando acerca do juízo de Deus que vai cair sobre eles por causa do salário que foi retido. Então o Evangelho ele não pode ficar numa redoma. O Evangelho não pode ficar enclausurado dentro de quatro paredes. O movimento da reforma não foi um movimento apenas religioso, ele foi um movimento social. Ele foi um movimento, né, de libertação da consciência para que as pessoas pudessem ter acesso direto à Sagrada Escritura, e também um movimento de revolta contra os abusos, revolta contra uma imposição terrível aí da igreja como um meio, com um braço forte, né, para manter as pessoas cativas e extorquir delas ao pouco que elas tinham, e fazer com que elas ingenuamente entregassem isso pensando que esta mesma era a sua obrigação, que eles não deveriam abrir a boca para questionar. Então a reforma ela
ela se posiciona contra esse tipo de abuso, esse tipo de extorsão, e ela reflete também não somente numa área religiosa, mas numa área secular, vamos colocar assim. Essa divisão tem que ser cada vez mais apagada, a divisão secular sagrado, porque na verdade tudo que nós fazemos, como Paulo disse, tudo que façais, façais por fé. Então a nossa fé, ela precisa sair de um âmbito limitado apenas uma questão religiosa, e ela tem que refletir sobre toda a nossa vida. Então aquilo que você faz no trabalho, que você faz na escola, que você faz em outros ambientes, também tem que ser pautado pela sua fé. E esta fé, conforme o Senhor nos diz na Sagrada Escritura, tem que mostrar, exemplificar, tem que ser um referencial de justiça, que a vossa justiça exceda a justiça dos fariseus, como Cristo disse aos seus discípulos. Então essa justiça, ela tem que se refletir em diversos âmbitos da nossa vida. Em relação a tudo que nós fazemos, temos que estar pautados por essa justiça, que tem como seu principal meio e referência Cristo. É a justiça de Deus entre nós, aquele que vem nos mostrar, nos dar o exemplo máximo. Então a luta de Wycliffe não era somente religiosa, era uma luta social também. E foi tão profundo nessa crítica, atacando os alegados fundamentos, entre aspas, bíblicos, para a supremacia do bispo romano sobre a cristandade e a heresia da transubstanciação, e também revoltando-se contra o interdito da igreja em relação ao fornecimento de conhecimento bíblico ao povo, por essa mesma igreja, que não permitia a tradução para o vernáculo, ou seja, para a língua pátria, a língua popular. Tais ações não poderiam passar incólumes, e por isso mesmo foi esse campeão convocado para comparecer perante o bispo de Londres em 1377, para explicar-se em relação às suas ações, e não apenas isso, mas até o Papa Gregório XI, Gregório XI, emitiu uma bula contra seus ensinos, o que dimensiona qual foi o seu impacto, ou seja, ele chamou a atenção desses grandes representantes aí desta igreja institucionalizada. Eles olharam aí para este homem que começou a se tornar uma ameaça para o seu poderio, uma ameaça aí, para o seu domínio. Mas mesmo diante desses ataques, encontrou Wycliffe grande simpatia por parte de seu povo, e até de alguns lordes que já estavam cansados da ingerência do Império Papal sobre a Inglaterra. Wycliffe não recua diante dessas graves ameaças, e não podendo se furtar a obra para o qual foi separado, prossegue nesta senda, chamando para si a ajuda de outros amigos, também intelectuais e engajados nessa ideia de entregar a Bíblia ao povo inglês. Os manda pregar pautados no modelo evangélico, tal como nos foi transmitido pelo referencial bíblico. Esses homens partem para o meio do povo com trajes simples e até mesmo descalços, mostrando, exemplificando, vivenciando este exemplo na própria pele, e vão apregoando em linguagem acessível, de modo a facilitar a assimilação por todos, para que a Sagrada Escritura seja a todos propagada. Esses padres descalços serão conhecidos como lollardos ou resmungadores, pois iam por todos os lados difundindo a palavra de Deus a quem quisesse ouvir. Depois de muitas batalhas e muitas denúncias contra as heresias da Igreja Católica, e enfim a tradução da Bíblia do latim para o inglês, com vistas a facilitar a propagação entre as massas por essa Sagrada Escritura, nas mãos dos ingleses, transformar sua nação em um verdadeiro povo de Deus. A importância dos ensinamentos de Wycliffe sobre o senhorio está em sua ligação com a Reforma. O reformador inglês enfatizava a liberdade espiritual do justo. Este possui um domínio baseado na graça. Deus não dá senhorio a seus servos sem antes dar-se a eles. Então, aqueles que têm senhorio, aqueles que têm, vamos dizer assim, têm controle sobre a sua vida espiritual, é porque estão subjugados primeiro à lei do Espírito. Como Paulo fala, andeis conforme a lei do Espírito e não cumprireis a vontade da carne. Então este governo sobre a nossa vida espiritual, ele só está na nossa vida porque nós estamos submetidos a Cristo por meio do seu Santo Espírito. Então veja, ele está instigando o povo a assumir uma postura diante de Deus, assumir uma posição diante de Deus, se santificar e viver uma vida espiritual
né, vivenciar uma comunhão plena e íntima com o seu Deus, né, o seu Deus sendo o seu Senhor. Portanto, todo homem, seja leigo ou da igreja, está no mesmo patamar perante os olhos de Deus. Então não há esta hierarquização extrema como é colocada aí pela instituição, de modo a favorecer o seu domínio perpétuo, né, se perpetuar no poder. Então ele destrói com essa imagem hierarquizada. Todos são pecadores e são salvos unicamente pela graça em Cristo Jesus. Assim há um mestre e todos somos discípulos. Vamos ver, esta relação pessoal entre Deus e o homem é tudo. Caráter é a base do ofício. O sacerdote, mediador e as massas sacrificiais da igreja medieval não são mais essenciais. Dessa forma, Wycliffe antecipa a doutrina de Lutero da justificação apenas pela fé. Justificação apenas pela fé e não mais pelos atos sacramentais, não mais pelos atos de contrição, tá certo? Não mais pelas ofertas à igreja, pela compra de indulgências, não mais por estas obras, mas somente pela fé, conforme está na Sagrada Escritura. Os dois homens destroem as barreiras medievais entre o indivíduo e Deus. E aí temos essas declarações estão na obra de Bruce L. Shelley, História do Cristianismo ao Alcance de Todos, editora Shed, página 255, edição de 2014. Finalmente, por volta de 1382, sua voz é silenciada em Oxford, graças às ações do reitor e um pequeno grupo, além do arcebispo de Canterbury, William Courtenay, as quais atentaram contra suas doutrinas e proíbem suas palestras nessa instituição, além de perseguir os que professam suas ideias. Mas o pré-reformador não se deu por vencido, entregou-se até o fim ao trabalho entre os humildes, nas vilas e nas aldeias de sua terra, até que finde enfim sua carreira por volta de 1384 em sua paróquia em Lutterworth. Mas a sua mensagem de forma alguma foi silenciada, pois sua voz e de seus colaboradores convocaram a reação outras almas inconformadas que também não se satisfazem com a mentira e darão até suas vidas para ver resplandecer a luz da verdade do Evangelho de Cristo entre os homens. Então, como Pedro Valdo, temos aí também John Wycliffe, outro grande homem que foi levantado por Deus para impulsionar este movimento da reforma. Tá, ok? Agora, passando adiante, vemos outro que também contribuirá fortemente, né, e também estará envolvido com essas agitações, essa tentativa de reforma da igreja de dentro dela mesma, o que culminará na grande reforma com a ruptura, né, com essa instituição que foi pervertida, né, que foi paganizada e que infelizmente se tornou um braço político e não uma representante de Cristo. Vejamos então John Hus, 1369 a 1415. O caminho que conduzirá à reforma é um caminho sem volta. Mesmo que as forças que pretendem manter-se no poder e para tanto empregam toda sua influência para silenciar as vozes contestadoras e coagir outras tantas a não se manifestarem, mas os esforços são inúteis, principalmente quando alguém prova o doce gosto da verdade e propaga o quanto pode que todos precisam também experimentar o que significa verdadeiramente conhecer a revelação presente nas Sagradas Escrituras. A Igreja Católica Apostólica Romana insistentemente tentou calar a voz dos que pretendiam que a verdade fosse entregue a todos, mas apesar de todo o seu poderio e graças ao Deus Todo-Poderoso, não logrou êxito, pois quando enfim conseguia silenciar um atalaia, como aconteceu no caso do inglês Wycliffe, também Pedro Valdo, novamente levantou-se a voz vinda de outras terras, e que passava então a assumir a dura missão de denunciar a mentira, mesmo à custa da sua própria vida. Não é coisa que se possa dizer que traga vantagens pessoais a quem tal missão abraça, mas indiscutivelmente quem foi atingido por essa verdade não consegue negá-la em si mesmo, e não consegue viver de outra forma que não a que declare a todos ser esta mesma verdade em Cristo. Então, esta verdade não pode se calar, esta verdade não pode ser enclausurada, esta verdade tem que ser proclamada aos quatro ventos e tem que ser difundida.
Então esta foi a postura dos grandes reformadores, e essa deve ser a postura da Igreja em Cristo na atualidade. Se a Igreja em Cristo não está agindo desta forma, ela é digna de passar novamente por reformas, como já foi afirmado no começo desta obra. A reforma é sempre necessária, porque sempre que a Igreja vai se enclausurando dentro dos seus guetos e vai guardando a mensagem para si, ela precisa novamente de pessoas que entendam qual é o seu propósito e se coloquem da forma como Cristo exigiu, que a candeia tem que ser colocada no velador e tem que espalhar a sua luz, que não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Então a igreja precisa ser referência para os povos, referência para as pessoas. A igreja tem que estar aberta para que seja uma porta de salvação a todas as pessoas, para que elas possam entrar e conhecer Cristo, o único que pode salvar. Então a igreja tem que proclamar Cristo. A igreja tem que viver de uma forma cristocêntrica, e a igreja tem que se empenhar cada vez mais em difundir esta mensagem. Se assim não faz, está fora do seu propósito. Por isso mesmo, comerciantes se desfaziam de seus bens para encontrar um tesouro maior, como Pedro Valdo fez, né? Sábios declaravam essa verdade por ser mais preciosa que sua própria vida. Letrados se empenhavam em sua propagação, mesmo contrariando ameaças. E agora em terras boêmias, novamente a verdade inspirará ações de bravura e luta por transformação e liberdade pela verdade. Pela verdade das Escrituras Sagradas, começando pela cidade de Uzinek, na atual República Tcheca, em 1369, quando em uma humilde família local nasce John Hus, o reformador boêmio, que será o elo de ligação entre a pré-reforma iniciada por Wycliffe e que desencadeará na grande reforma de Lutero. Filho de camponeses, não teve uma infância abastada, mas consegue entrar na Universidade de Praga através do coral. Estudou teologia e obtém o bacharelado em artes em 1394 e o mestrado em 1396, quando então tem contato com os escritos filosóficos de Wycliffe. Veja aí a influência de Wycliffe depois de sua morte. Os seus escritos continuam falando e motivam este homem a buscar também a mesma fé, o mesmo encontro com Cristo que Wycliffe teve na sua época. E assim John Hus se encontrará com o mesmo Senhor e abraçará a mesma missão. É extraordinário, é maravilhoso como a obra que Deus realiza através de nós não se perde, ela continua e vai cada vez mais, impulsionando outras pessoas a também terem encontro com o mesmo Senhor. Depois, quando foi indicado para reitor e orador da Capela de Belém, próxima à universidade, teve então contato com seus escritos de cunho religioso e é irremediavelmente incendiado por esta visão da igreja, substituindo definitivamente a pretensa liderança papal pela liderança de Jesus Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja é seu corpo. Não temos um outro cabeça, não temos um vigário de Cristo na terra, porque Cristo não precisa de representantes na terra, ele precisa de discípulos, ele precisa de pessoas que obedeçam. Aqueles que querem ser meus amigos, façam o que eu mando. Então Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e Cristo é o cabeça desta igreja, ele é o líder. Todos nós que servimos a Deus na igreja em que estivermos, não servimos a lideranças e sim a Cristo. Respeitamos as lideranças enquanto elas são servas de Cristo. Veja só, o verdadeiro Senhor da igreja. E aproveita a oportunidade para então propagar essa verdade com toda a veemência que lhe era própria. Isso por volta de 1401, o que já antecipava a grande reforma em cerca de um século. Temos a imagem de John Hus. Na capela, sob responsabilidade de Hus, haviam vitrais que denunciavam por meio das imagens o contraste entre a humildade de Cristo e a soberba do papado, e os sermões inflamados de Hus, em língua boêmia, causaram logo uma intensa agitação entre a juventude, colocando uns a favor e outros contra os ensinos de Wycliffe, e despertando a fúria de Zbigniew, arcebispo de Praga, que intensamente rogava ao Papa que excomungasse o pregador, e tais apelos foram mais satisfatoriamente atendidos
quando Rus então volta-se com ímpeto contra a venda de indulgências para financiar a guerra do Papa contra o rei de Nápoles. Veja só quais eram as empresas em que estavam envolvidas, né, a atenção do Papa, né, estava envolvido numa guerra contra o rei de Nápoles. Então estava totalmente imbuído na sanha, né, de poder, no desejo de domínio. Então veja aí como a igreja comercializa, faz um balcão de negócios de coisas santas, falando acerca de salvação, mas não como algo que nos é dado por graça em Cristo, mas sim um produto que é vendido por meio das indulgências. E o produto desta venda alimentará os cofres do Vaticano para a sua empresa contra o rei de Nápoles. Alimentará os cofres, né, da Igreja Católica na sua sanha de poder. Então temos um homem que se levanta contra toda essa engenhosidade, né, e contra toda esta usurpação do poder, contra toda esta forma, né, de deturpação da verdade de Cristo. Alguém se revolta contra isso, alguém não consegue se manter calado, alguém não consegue ser omisso. E aí temos a Escritura Sagrada que também, olhando para nós, diz: aquele que sabendo fazer o bem não faz, comete pecado. Então os omissos também pagam, os omissos também serão punidos. Não é simplesmente uma ação má, mas deixar de cometer uma boa ação. E o Wycliffe não está enquadrado dentro do grupo dos omissos. Ele é alguém que, vendo essas distorções, não se calou, mas abriu a sua boca e denunciou isso de uma forma veemente. Então isso chamou a atenção, né, da liderança da igreja. Enquanto o arcebispo da cidade tentava uma excomunhão por causa do incômodo que ele sentia em relação àquela pregação, aquilo não é importante para o Papa. Mas quando mexeu nos negócios do Papa diretamente, aí atraiu sua atenção. Atitude essa que rendeu uma dura medida do Papa à cidade. Então ele primeiro lança, né, uma medida punitiva contra toda a cidade para colocá-la contra o pregador, colocando praga sob interdito, até que este falador fosse definitivamente calado e o mal fosse cortado pela raiz. Durante esse tempo, John Hus refugia-se no sul da Boêmia, absorve ainda mais intensamente a obra de Wycliffe e produz então uma importante obra chamada Sobre a Igreja. Pouco tempo depois foi convocado a comparecer perante o Concílio de Constance, para o qual recebeu um salvo-conduto do imperador Sigismundo, com a finalidade de assegurar-lhe uma ida e volta em segurança, o que foi completamente ineficaz perante a força de que dispunha a Inquisição, como instituição autorizada a proteger os interesses da Igreja e sua, entre aspas, doutrina, né, contra quem quer que seja. Assim é que, tragicamente, em 6 de julho de 1415, esse guerreiro foi condenado à fogueira, perante a qual avançou como era de se esperar de um mártir que entrega sua vida pela verdade de Cristo, oferece-se como um holocausto para Deus, com o fim de humilhá-lo, vestem-no com trajes sacerdotais, proferem diante dele um sermão contra suas heresias, logo após arrancam da sua mão o cálice, arrancam as roupas, raspam-lhe a cabeça para desfazer a tonsura e fazem uma cruz em cima. Oferecem-lhe uma última chance para renegar sua pregação e ser perdoado. Ao que responde: Deus é minha testemunha de que as evidências contra mim são falsas. Sempre ensinei ou preguei com a intenção de salvar homens, se possível, de seus pecados. Na verdade do Evangelho escrevi, ensinei e preguei. Hoje de bom grado morrerei. Morrerei por esta palavra da verdade em Cristo Jesus. Diante disso foi queimado vivo enquanto cantava salmos. Após ele também foi queimado seu discípulo e defensor, Jerônimo de Praga, um ano depois. Sua morte covarde em desrespeito ao salvo-conduto gerou uma grande revolta entre os boêmios, que se insurgiram derrotando o imperador alemão e levaram o caos a grande parte da Alemanha, interferindo nos negócios de toda a Europa. Na verdade, um prenúncio das agitações políticas e sociais que consequentemente terão lugar após a Reforma.
Outras importantes consequências foi o surgimento de um grupo denominado Irmãos Boêmios, que passaram a se constituir, juntamente com os valdenses, em um importante grupo vivendo à parte da Igreja Católica. Veja aí os grupos que fortalecem, né, esse grande rio caudaloso que será a Reforma. Então são confluentes, né, estão alimentando cada vez mais esse movimento de reforma, exigindo um posicionamento da Igreja, cobrando reformas, cobrando mudanças. Quando não serão atendidos, então necessariamente virá a ruptura com a grande reforma. Constituíram como os valdenses um importante grupo vivendo à parte da Igreja Católica e pregando intensamente contra suas heresias. São como riachos que mais tarde se unirão para formar um grande rio caudaloso que varrerá todas as barreiras para a pregação livre e o acesso ao conhecimento bíblico, e isso graças a esses heróis que não temeram as ameaças. Graças a Deus. Outro exemplo magnífico, outro exemplo muito interessante acerca daqueles que se posicionaram contra as heresias, contra as distorções da igreja, de dentro mesmo da igreja, que intencionavam que as lideranças dessem ouvidos e buscassem conserto, buscassem uma conversão, uma mudança de atitude, um retorno ao evangelho, mas não foram atendidos. Muitos exemplos de pessoas que brigaram, lutaram, tentaram reformar esta catedral de dentro dela mesma. Temos aí Girolamo Savonarola, 1452 a 1498. E na senda desses corajosos que não tiveram sua vida por extremamente preciosa em comparação com a pregação da verdade do Evangelho de Cristo e a denúncia de todos os erros nos quais a igreja estava envolvida, não podemos deixar de mencionar o ardoroso pregador florentino que, como os demais, buscava de dentro da catedral empregar ações que viessem a interromper o processo de corrosão de suas estruturas, que avançava por meio da corrupção, da heresia e da sede de poder, o que em breve a levaria à total ruína. E mesmo que suas ações não tenham alcançado o objetivo por eles pretendido, foram com certeza muito eficientes em impulsionar a ação daqueles que, fora dessa estrutura em ruínas, empregarão suas forças na edificação do templo de Deus e nos moldes de sua sagrada escritura. Por isso são dignos de figurar entre os pré-reformadores, pois foram também instrumentos nas mãos de Deus. Tendo nascido em Ferrara, em 1452, Girolamo Savonarola foi admitido à Ordem Dominicana de Bolonha em 1475, dedicando-se nessa época a escrever tratados de filosofia e teologia baseando-se em Tomás de Aquino e Aristóteles, e por meio destes atacando duramente as transformações sociais impulsionadas pelo humanismo e a Renascença. Nesse sentido, opondo-se duramente ao que entendia ser uma profunda degradação dos bons costumes, e não é de se estranhar que alguém se oponha tão duramente a esses movimentos que de certo modo significavam um avanço extraordinário na sociedade, na área científica e artística, pois, se por um lado simbolizava avanço, por outro também significou a degradação de alguns bons valores. E isso sempre tem que ser verificado nas revoluções. É necessário mudar o que precisa ser mudado e preservar o que de fato é um valor, mesmo que represente algo antigo. O novo não é justificativa para destruir aquilo que representa as bases sobre as quais estão firmados os valores fundamentais da sociedade. E o humanismo, mesmo com seus ganhos, também representou o afloramento de um espírito antropocêntrico, que, patrocinado pelas famílias abastadas, como no caso dos Médicis, contra os quais Savonarola muito combateu, pode, a pretexto de boas mudanças, também arrancar as boas árvores plantadas por nossos antepassados, e em cujas sombras e por seus frutos repousam e são nutridos os bons costumes que a todo tempo são fundamentais para a ordem. Só deve ser mudado o que de fato precisa ser mudado, e o espírito revolucionário é um pretexto de que os gananciosos se valem para se apossar do poder,
Então, a briga muitas das vezes não é por melhoria e somente por poder. Mudanças muitas das vezes não significam melhoria, mas somente mudanças. E muitas das vezes mudanças que não são analisadas corretamente e podem futuramente gerar caos, gerar destruição. Muitas das vezes a única coisa que se busca é a desestabilização, porque uma vez que há desestabilização, há uma substituição de poder. Então muitas das vezes vemos grupos políticos incentivando certas mudanças sociais para desestabilizar a sociedade e assim ocupar o poder. E nesse viés foi o bravo pregador percorrer as cidades italianas a fim de assegurar que as ondas de novidades não removessem da sociedade tudo aquilo que por tanto sangue os antepassados conseguiram erguer e que sustentava o pouco que ainda havia de admirável em uma sociedade que a passos largos se degradava debaixo do péssimo exemplo de líderes políticos e eclesiásticos corruptos. Percorreu a cidade de Toscana e da Itália setentrional, até que por volta de 1491 foi nomeado como prior do convento de São Marcos em Florença, onde desempenhou a fase mais importante e mais controversa de seu ministério. Não hesitou em atacar duramente os maus costumes da poderosa família dos Médici. Seus inflamados discursos angariaram as atenções de enorme público de admiradores, bem como de adversários perigosos, e até mesmo lançou condenação expressas aos maus costumes encontrados entre as altas hierarquias da Cúria Romana. Então este homem cometeu o crime de ousadamente pregar a verdade, de ousadamente denunciar graves erros. Como João Batista também pode ser acusado do mesmo crime. Pregou contra a imoralidade, pregou contra erros cometidos aí pelas cortes imperiais de sua época, né? Contra a família Herodes. Então, esta família Herodes da época de João Batista é a família Médici da época de Savonarola. E esses dois homens são bravos, são corajosos para falar a verdade. E esse lhes custará certamente muito caro, como custou a João Batista e também a Savonarola. Sua atitude enérgica, seu poder de liderança, somado à incompetência do poder político na época, abriram caminho para que se estabelecesse uma espécie de ditadura teocrática, com alterações na Constituição e uma aberta liderança de Savonarola, que passou mesmo a controlar a vida em Florença, chegando a proibir a bebida e os jogos, como resposta às influências maléficas que estavam se instalando na sociedade. Claro que isso veio a significar um extremo sufocamento para a sociedade como um todo. E é exatamente este o mal daqueles que, mesmo impulsionados por uma ideia que a priori parece inquestionavelmente nobre, todavia logo que se começa a tentar impor algo que para você é maravilhoso a outros que não estão engajados nos mesmos propósitos, vêm-se então as ideias e intenções que em primeiro plano pareciam ser perfeitos, transformarem-se em verdadeiras ações ditatoriais, autoritárias e destrutivas. Foi isso que João Batista precisou entender da parte de Cristo. É tempo da graça. Não pode ser imposto, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. E Savonarola também precisou entender isso a duras penas. Mesmo sendo verdade, se ela é imposta, se as pessoas forem acorrentadas a ela, esta verdade estará sendo deformada. Então Cristo tem que ser pregado, Cristo tem que ser apresentado e a aceitação tem que ser livre. Se não for livre, não é aceitação e não é graça. É graça, então não é por força nem por violência, mas é por meio do Espírito. É isso que todos precisam entender em relação à pregação em Cristo Jesus. Não pode ser por imposição, mas sim por livre escolha. Esta é a sabedoria da graça divina, não é por força nem por violência, e sim pelo Espírito. Mesmo algo maravilhoso e nobre, ser imposto pela força, pode desfigurar-se em brutalidade e fanatismo. Savonarola lutou com as armas que tinha e fez o que acreditava ser o melhor para a sua geração, e não se absteve de denunciar o erro onde quer que o visse, mas temos que aprender também com ele que os homens só podem ser salvos pela graça divina que lhes é ofertada e não imposta por leis humanas. Alto foi o preço pago por este intrépido pregador.
Primeiro, em 1495, o Papa Alexandre VI o proibiu de pregar, e depois, em 1497, o excomungou. Coisa essa que não o abalou, continuando sua pregação com a mesma ênfase. No entanto, os insatisfeitos com a reforma viram nisso a oportunidade que precisavam e trataram de juntar um grupo que conseguiu prendê-lo, enforcá-lo e reduzir seu corpo em cinzas. Mas isso não se constitui em derrota, pois as cinzas e o sangue dos mártires são um testemunho de que não temeram ficar do lado da verdade. Então, muitas das vezes, ficar do lado da verdade custa um altíssimo preço, custa até a vida, mas vale a pena, porque a verdade é aquela que demonstra ao mundo quem é Cristo, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, quem está do lado de Cristo está com a verdade. Mesmo falhos que são, como todos nós somos, no entanto, falharam em exagerar pelo desejo implacável de ver a verdade de Deus triunfar sobre todos os vícios e a mentira. É Deus que atenderá a esse intenso desejo, pois está escrito: bem-aventurado quem tem sede e fome de justiça, pois serão satisfeitos. Eu creio. Dando continuidade, vamos incluir também como impulsionadores da reforma figuras que não necessariamente estavam envolvidas com a questão religiosa, vamos colocar assim, com apelo religioso, com apelo de fé da reforma, mas que com suas ações, com a sua engenhosidade, certamente foram usados por Deus para promover, para facilitar a difusão, a divulgação das verdades que estavam sendo proclamadas aos quatro ventos, e que não somente proclamadas com voz, seriam também colocadas em letras e seriam gravadas em folhas. E esta gravação dessas verdades foi facilitada pelo invento do mecanismo de imprensa de Gutenberg. Assim colocamos Gutenberg não como um reformador intencional, vamos dizer assim, mas como alguém que pela sua engenhosidade promoveu algo que foi extraordinariamente útil para que as verdades proclamadas fossem registradas, fossem gravadas em folhas e fossem difundidas com muito mais velocidade do que no tempo dos manuscritos. Temos então a imprensa de Gutenberg, também um elemento importantíssimo da reforma. Johannes Gutenberg, 1398 a 1468. Deus governa a história, mesmo que esta tome caminhos que a nós se mostrem surpreendentes. Mas podemos estar certos de que não estamos abandonados ao acaso, como nos querem fazer crer os existencialistas e céticos que na atualidade expressam-se sempre com um ar de desprezo por quem acredita em Deus, em sua palavra revelada e em suas promessas respaldadas por sua autoridade. Mas independentemente da incredulidade destes, cremos, Deus controla a história e não precisa que nisso creiam para que de fato a continue conduzindo ao longo das eras. Assim foi no passado, quando desde tempos idos fez promessas a Abraão, as renovou a Isaque, as fez cumprir em Jacó e em sua descendência, Israel, nação escolhida dentre tantas sobre a face da terra, para ser patrimônio exclusivo, uma nação sacerdotal e exemplar para as demais, para que soubessem o que é ter Deus como seu Senhor e Rei. E mesmo com os reiterados desvios destes, nenhuma promessa caiu por terra. Mesmo quando levados cativos para a Mesopotâmia, foram pelo caminho chorando, mas voltaram cantando e colhendo os frutos de um verdadeiro arrependimento. Sem dúvida, um processo, uma necessária preparação para a vinda do Messias prometido desde o Éden e que viria ao mundo por meio deste povo. Mas não só Israel, e sim o mundo precisava ser preparado para este evento e para as consequências daí advindas. E como isso fica claro quando olhamos pela ótica do profeta Daniel, a quem Deus mostrou a sua forte mão moldando as situações a fim de criar as condições adequadas. Daniel foi usado por Deus para interpretar ao rei o que significava o perturbador sonho em que via a soberba cabeça de ouro da estátua, que correspondia significativamente ao leão alado, que via sair das águas revoltas, e que, conforme nos esclarece o homem de Deus,
corresponde à potente Babilônia, a vara com a qual Deus puniu os filhos rebeldes e extinguiu do meio deles o nocivo mal da idolatria, preparando-os para a vinda do Filho do Homem, a quem Daniel também viu profeticamente. Também nos falou dos medo-persas, com os quais Deus diminuiu a enorme fragmentação de povos que havia sobre a face da terra, e instituiu sistemas governamentais com maior coordenação, promovidos pelas chamadas satrapias, representantes do poder central junto às províncias, uma preparação para o próximo poder que se levanta e suplanta este, visto por Daniel como o bode com um chifre, que vem pairando e abate o grande carneiro com chifres desiguais. Caem os medo-persas, surge Alexandre Magno. Cai o chifre do bode, morre Alexandre. No lugar saem 4 chifres. Seu império é dado a 4 generais. Assim prossegue a história. O mundo vê os povos serem unificados, suas diferenças serem amenizadas, e agora também conhece o que é uma cultura querer tornar-se universal. Os gregos levam ao mundo sua filosofia, suas artes, mas principalmente sua língua, que tal qual é hoje o inglês para o mundo acadêmico, foi na época o grego para o comércio. E finalmente Daniel nos diz que se levantará um animal terrível, representado na estátua como um inflexível ferro, e que de fato é com o ferro de suas armas, representado como um inflexível ferro, e de fato é com o ferro de suas armas que enfim o mundo será submetido. Roma oferece a pax para os que se submetem às suas armas, aos que se revoltam. Oferece a pax para os que se submetem às suas armas. Oferece a pax para os que se submetem ou as armas aos que se revoltam. Mas foi também com esses ferros que foi na cruz pregado aquele acerca de quem Daniel nos disse que será morto, quando diz que o príncipe que havia de vir o matará. Mas tudo estava nos soberanos planos de Deus. Conforme em tela, impérios babilônico, persa e grego. Também em tela agora, mapa das estradas romanas. E como o movimento histórico dessas nações, já previsto e revelado por Deus através de seu profeta, como alteraram toda a face do mundo, como proporcionaram, que no advento da vinda de Cristo, na proclamação da sua mensagem e depois na ordenança de ir por todo o mundo, proclamando esse evangelho, encontrassem condições favoráveis para essa proclamação. E tudo isso foi movido pela mão de Deus. Tudo isso estava debaixo da ordem, da ordenança, da vontade soberana de Deus que governa a história. Então, só não consegue ver isso quem de fato fecha os olhos para essas evidências. Tudo estava pronto. Era já a plenitude dos tempos, nas palavras de Paulo. E Deus enviou seu Filho, que nasceu entre os judeus, morreu vicariamente por todos nós, enviou seus apóstolos para propagarem a palavra a todos, os quais se registraram em grego nos papiros e pergaminhos, e a difundiram pelas nações, andando por estradas romanas, e ensinando a cada um a dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E não consigo ver outra coisa neste maravilhoso processo que não a potente mão de Deus que nos trouxe até aqui e que continua conosco, dando-nos a valiosa oportunidade de fazer escolhas e participar da história, estando em nossas mãos a liberdade para definirmos em que papel, se para a glória de Deus ou contra ele, mas independentemente disso, nada escapou do seu controle. O mesmo processo verifica-se na época em que estamos retratando, pois o mesmo Deus que criou as condições para que o Evangelho, logo que trazido por Cristo à Terra, seja amplamente proclamado pelos apóstolos e discípulos por todas as terras, favorecidos quer pela linguagem universal dos gregos ou pela unificação da Pax Romana e suas estradas, agora mesmo nas trevas em que haviam mergulhado aqueles que são herdeiros das tradições dos antepassados da nossa fé, cria o Senhor os meios adequados
para que as palavras daqueles que ousadamente enfrentaram esse sistema também se propaguem rápida e livremente por meio de novas estradas abertas que dão acesso a todos os homens em todos os lugares, não construídas com pedras ou tijolos, e sim com caracteres fundidos no metal, embebidas de tinta e gravados nos livros, que a partir de então se multiplicaram tal qual nunca foi imaginado pelos homens, e cumpriram o papel de entrar em lugares onde os pregadores não podiam ir, e silenciosamente falaram diretamente às mentes daqueles que outrora foram escravos da ignorância. Anunciaram que em Cristo e só nele há salvação, pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, verdade que estava oculta, mas que será revelada e amplamente propagada graças à mão de Deus que permitiu o surgimento da imprensa, este novo atalaia a serviço da proclamação da verdade. Temos aí imagens de Johannes Gutenberg, imagens também que representam quando ele apresenta o seu trabalho ao banqueiro que ia financiar, né, a multiplicação, a construção de outras máquinas de imprensa, né, conforme ele estava aí exemplificando. E para que tudo isso seja possível, vemos surgir por volta de 1398 um homem de nome difícil, chamava-se Johannes Gensflake zur Leyden zur Gutenberg, filho mais novo do rico comerciante chamado Friedrich Gensflake zur Leyden, tendo nascido em Mogúncia, na Alemanha. Não se sabe muito acerca da sua infância, somente que cresceu em uma família que estava envolvida no ramo da ourivesária, de ourives, e que estava associado à Casa da Moeda do bispo de Mogúncia, tendo seus parentes inclusive uma cadeira no fórum que julgava crimes de falsificação de moedas, o que nos leva a crer que Gutenberg, desde sua infância, conhece a habilidade da cunhagem e fundição dos metais. Por volta de 1434, Gutenberg estabelece-se em Estrasburgo, onde passa a lapidar diamantes e fabricar espelhos, e onde acredita-se que tenha começado secretamente a trabalhar na confecção de caracteres móveis. Veja aí também tela imagem da prensa de Gutenberg. Também imagem dos tipos móveis e do primeiro texto impresso, a Bíblia Sagrada. Imagem abaixo do uso da máquina criada por Gutenberg. Em 1448, em Mainz, aperfeiçoa seu invento e associa-se a um importante comerciante chamado Johann Fust, a fim de obter financiamento para seu projeto, que se mostra extremamente bem sucedido, principalmente quando enfim imprime sua obra-prima, a chamada Bíblia de Gutenberg, com texto disposto em 2 colunas com 42 linhas. Depois de aperfeiçoar os tipos móveis fundidos em metal e arranjá-los em uma máquina para espremer uvas, adaptada para prensar não mais uvas, e sim o caldo nutritivo do conhecimento extraído das letras, começa ele sua opus magna em 1405, tendo o primeiro trabalho totalmente concluído em 1455, e o sistema aperfeiçoado a ponto de reduzir extraordinariamente o tempo que se necessitava para empreender a impressão de um livro, que nas mãos de um escriba perito tomava 1 ano para a produção de um manuscrito, agora ampliando o número para pelo menos 200 no mesmo período. Após esses eventos, sabemos que Gutenberg teve alguns problemas jurídicos com seu sócio, mas depois que recebeu apoio do bispo local para continuar sua lucrativa e revolucionária atividade, que em pouco tempo se espalhou por toda a Europa e colaborou decisivamente para a ampla propagação do conhecimento, e não por acaso que vemos diante de nossos olhos surgir um mecanismo mais eficaz de divulgação das ideias da reforma, e muito mais importante, um instrumento poderoso de divulgação das cópias traduzidas para o vernáculo das páginas das Sagradas Escrituras, alimento tão desejado das famintas almas sobreviventes dos escassos e tenebrosos tempos em que se lhes impunham a ignorância como meio total de subjugação às autoridades eclesiásticas da época.
Deus guiou a história para seu momento decisivo, criou as condições necessárias, inspirou inteligências a desenvolver as ferramentas que agora nos presenteará com as pessoas certas para delas se valerem para efetuar uma extraordinária obra, que consiste em pôr abaixo o edifício que Deus não inspirou a construir, obra da prepotência humana e do abjeto sincretismo, que durante tanto tempo serviu ao ego, à ganância dos grandes, mas que finalmente será substituído pela Igreja de Cristo, edificada desde o fundamento que é a Sagrada Escritura, e prestando-se somente à glória do Deus vivo. E os hábeis construtores serão homens de diferentes nacionalidades e condições sociais, o ex-monge Lutero, com seu amor pela verdade, o combatível Zwinglio, bravo combatente pela causa do Evangelho, e o erudito Calvino, com inteligência devotada à glória de Deus, além de outros mais que mencionaremos em momento oportuno. Finalizamos com a imagem da Bíblia de Gutenberg. Daremos continuidade posteriormente com o capítulo 4, o encerramento da nossa obra, Os Construtores do Templo de Deus, a Reforma Protestante, séculos XV e XVI, com Martinho Lutero, 1483 a 1546. Desde já, agradeço a todos aqueles que têm se interessado pelo meu trabalho. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, que você possa crescer e de fato posicionar-se como um reformador da nossa época. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e continue conosco, buscando mais da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus.